Pessoal, vou compartilhar então a minha tela com vocês para vocês verem o que nós vamos desenhar. Então tá aqui, ó. O que acontece? Eu falei para vocês que nós precisamos treinar com mais objetos, né? E essa daí é a foto do meu celular que eu fiz aqui. Coloquei esse sólido que é feito de 2 caixas e uma lata, né? Coloquei em cima da minha mesa aqui, ó, e fotografei. Veja bem, se eu vou desenhar isso olhando, aqui inevitavelmente já surge os feixes cônicos para a direita e para a esquerda. E no caso, por isso aqui ser de fato uma cônica obtida de uma fotografia, aqui dá para ver o feixe cônico que fecha indo para baixo, assim. Pode ver que a linha não é totalmente vertical, ela meio abre, né, à medida que vai subindo, tá? No nosso caso, gente, nós não precisamos nos preocupar com essa linha que está inclinando agora na vertical. Vamos deixar como se fosse totalmente vertical e vamos nos preocupar mais com o fuga direito e esquerdo. Esse sim eu quero que vocês façam bem correto sempre, tá? Então, olha lá. Voltando agora aqui. Depois eu disponibilizo isso para vocês lá a foto, né, se for o caso. Mas então, voltando aqui para o nosso sólido. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso sólido que a gente vai desenhar observando isso. Veja que a gente vai sempre aumentando o grau de complexidade, né? Então, aqui eu tenho caixas. Já desenhamos caixas, né? Só que agora eu tenho uma caixa que ela foi seccionada. E quando eu seccionei, ela formou uma rampa. Essa rampa ela tem inclinações diferentes. Círculos ou elipses, né? Ou círculos ou elipses. Também nós vamos desenhando à medida que... E agora eu tenho numa só cena os três compostos, vamos dizer, né? Em ângulo, angulações, partes retilíneas e partes curvilíneas, ou um cilindro, tá? A gente não fez nada esférico ainda, mas é bacana depois a gente ter alguma coisa nesse sentido. Se eu olhar para esse desenho como eu mostrei na fotografia, então eu novamente começo justamente tirando as medidas, né, fazendo as medidas com lápis, e eu gosto de trabalhar sempre com lápis ou lápis, palito de espetinho ou cabo de pincel, né? Deixa eu pegar meu outro lápis aqui. O importante é a gente transportar as medidas, tá? Deixa eu pegar aqui. Então tá aqui, peguei uma caneta aqui que também serve, tá? Então, apontando pro meu, acho que na semana que vem, não lembro quem estava participando, mas deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tinha os desenhos aqui. Não, tá no Word. Só um instante. Para aula, não é isso. Abrir recentes. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Desenho de observação. Técnicas para o desenho de observação. Compartilhando de novo com vocês a minha tela lá, né? Então tá aqui, né?
fazendo as medidas, tá? Pra gente capturar, então, de novo lá aquilo que nós tínhamos, por onde nós tínhamos passado, né? Por onde nós iniciamos? Pela captura das medidas totais, como se fosse altura e largura lá, ó, tá? Altura, largura, e vou fazendo as relações internas, né? Como que elas vão sendo amarradas, tá? Entre elas, ó. Então, voltando aqui, no nosso caso aqui, o meu desenho está posicionado, o desenho é aquele que eu mostrei para vocês, tá? Então eu começo colocando as medidas. Uma pergunta, pessoal, vocês estão aí com os modelos das caixas e do cilindro? Quem está com o modelo com o cilindro aí? Com os modelos certinho, como a gente falou? Gabriela, tá com o modelo? Camila, Rubens, Vânia, vocês têm os modelos das caixas de leite? Tinha o da caixa de leite e o do cilindrinho de papel lá, né? É bom fazer, tá? Camila tem, legal. Então, só lembrando, eu peguei uma caixa de leite, né? Tetra Pak, deixa só. Ela tem 20, 7 e 20, né? Daí uma delas eu cortei, digamos, marquei aqui, se não me engano foi 7 ou 8 e chanfrei assim, ó. Certo? Então daí uma caixa ficou assim, tá? E daí na outra aula eu fiz um cilindro que tinha 6 de diâmetro por 7 de altura, tá? Esse mesmo cilindrinho foi o que eu encaixei aqui na garrafinha de cerveja, na latinha de cerveja, tá? Mas de novo eu estou com os elementos. A caixa inteira é azul, a caixa chanfrada, cortada é verde e o cilindro. E é isso que nós estamos desenhando lá. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou capturar como que diz, as medidas aqui, né? Deixa eu só pegar aqui a minha... Tem uma outra parte aqui. Informática, desenho de observação 2. Eu tinha preparado uma mãozinha pronta ali. Não aparece. Putz, vida. Eu perdi aqui no meio de um monte de peças de Max, orientações de comando, horários, serviços. Só um instantinho, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse aqui é o 1. Recortar aqui rapidamente.
quero fazer aqui o lápis aqui para vocês, tá? E eu já passo aí para vocês. Tá aqui. Tá, vou compartilhar de novo a minha tela e daí nós vamos falar sobre a captura desta cena aí, tá? Então, olhando, mirando no meu, deixa eu fazer aqui só mais uma coisinha. Pessoal, vou compartilhar de novo a minha tela. Legal. Pronto, tá aqui. Isso aqui que eu quero. Se eu estou olhando então a minha composição, olha só quais as principais medidas que nós temos que tirar. Primeiro eu falei ali para vocês, né? Então, deixa eu fixar isso aqui. Isso. Então, essa é a cena que a gente tem que capturar lá, tá? Todos vocês façam a composição lá, peguem as latinhas lá, façam certinho, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou tirar a primeira medida da altura, por exemplo, ó. Daqui até uma linha que eu consigo aqui mais ou menos enxergar, ó. Nesse caso, essa linha aqui, consigo enxergar isso aqui. Então, essa aqui é a minha medida. Tá vendo, ó? Total, ó, de topo aqui. Então, transfiro lá a minha medida. Daqui. E transfiro a minha medida para outra folha. Aqui já estou usando as duas réguas do Corel, né? Ó, transferir a medida o quê? As medidas da altura total, tá vendo? Ó? Vou deixar ela mais grossa aqui. Então tá aqui. Essa aqui é a altura que eu transferi lá, que eu medi, transferi. Certo? Transferi, ó. É a altura da minha folha. Da minha cena. Agora, vou girar aqui para medir agora a largura total da cena. Virei o meu desenho total aqui, né? De novo, vou pegar mais ou menos dessa parte aqui, ó, alinhado com onde começa o meu dedo, com o limite da parte daqui, onde começa a linha vertical da lateral aqui, ó. Essa aqui agora é a medida que eu vou transferir lá, ó, tá vendo? E lembra que eu estou desprezando a conicidade vertical, tá, gente? Eu não estou considerando essa, tá? Estou tirando a medida da largura agora. Então, transfiro para cá, é como se eu pegasse agora na minha folha em branco, né? E transferisse para cá agora a minha medida. Então, tá aqui, ó. Essa é uma medida, começa aqui. E, é lógico, ela vai estar aqui agora no alinhamento do meu dedo. Ó. Quando eu fiz isso, já capturei então toda a medida aqui da cena, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa transferida, transferi para cá.
Gente, agora, o que é importante? Eu pegar as medidas que estão em proporção umas em relação às outras. Então, por exemplo, ó, vou tirar a medida primeiro da parte aqui, ó, dessa parte vertical até o fundo. Eu já tenho o fundo aqui, né? E daqui até ali, quanto que tá a medida, né? Então, vou fazer essa medida agora, né? Tirei do vértice aqui, por exemplo, até onde termina com a caixinha lá, ó, lá do fundo, tá vendo, ó? É só esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho aqui, ele tá pegando dessa parte aqui até essa parte que é o fundo da caixa. Até aqui, ó. Tá vendo? Opa, vou colocar aqui. Então tá aqui, ó. Essa é a medida de proporção, tá? Então vou colocar essa medida lá. Copio essa medida, todos aqui, né? E transfiro para cá. Vamos lá, transferir para cá. Na minha folha branca. Então aqui eu tenho o limite da largura dela, tá? Certo? E agora, olha só, se eu já consigo fazer o quadro principal, tá vendo? Ó, se eu pegar aqui, ó, alinhar aqui só um pouquinho. Se eu pegar aqui e aqui, aqui e aqui, eu tenho o que? O quadro principal, tá vendo? Ó, pintar de vermelho também. Pelas medidas que eu tinha transferido, ó, a altura e largura. Agora eu medi o início da primeira aresta. E aí surge aquilo que eu falei para vocês, que é a relação de proporção que a gente tem que amarrar. Uma coisa importante é você conseguir medir o ângulo, tá vendo? Ó? Ei, professor, mas como é que mede esse ângulo aqui? Olha só, se você virar a mão agora, uma vez que você tenha mais ou menos já o que seria o seu quadro de referência, né? Eu vou medir aqui assim. A gente já tem o quadro de referência lá. Eu viro a mão aqui, ó, e vou medir agora aonde que começa a pontinha ali da caixa ali na parte de baixo ali, ó, onde que ela começa ali e onde que ela termina aqui, ó, em relação a essa outra parte. Aqui, ó. Ou seja, eu pego a minha mão, coloco a ponta do lápis lá certinho, ó, deu mais ou menos aqui, ó. Tá. Tira essa medida, tá aqui a medida, trouxe a medida aqui, né? Tirei a medida nos meus olhos aqui. Pronto, vou levar essa medida lá para a folha que eu estou desenhando. Eu tenho o quadro, eu já tinha feito essa transferência. Transporte para lá, tá aqui, ó. Transportei para lá, eu sei que de um pedaço para lá vai começar meu ângulo. Mas aonde que começa o ângulo? De novo, ó, ele está bem aqui, ó. Já encostando aqui praticamente. Então eu sei que se eu pegar esse valor aqui, encostando aqui, digamos. Se eu pegar agora daqui até lá, é o primeiro ângulo. Isso aqui já é aquilo que eu falo de proporcionalidade, que a gente começa acertando um ângulo aqui, tá vendo? E agora, vou medir a altura aqui, ó, daqui até ali. Então, de novo, pego meu conjunto aqui e vou medir até a pontinha lá. Minha mão tá aqui. Acerto no dedo aqui e meço da pontinha do lápis até onde termina a caixa de trás. Essa é a medida. Transfiro para o meu desenho lá, ó. Transferir. Tá aqui. Então aqui é o limite dela. Tá? Posso já fazer a medida das alturas aqui. Ó, a altura, ó. Começa ali, termina aqui. Então, começou aqui embaixo, né? E terminou a altura aqui, ó.
medir a altura no lápis, assim, olhando no lápis. Certo? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Como se eu estivesse olhando aqui no meu modelo, medi, fechei um olho, medi, agora vou transportar essa medida lá para a folha lá, ó. Vou no meu desenho, não tem nada, transporto para cá a medida. Deixa eu apagar aqui que não precisa aqui agora. Transporto a medida para o meu desenho aqui. Puf, olha lá, coloquei a medida. Essa é a altura. Então, se eu ligar agora daqui até lá, já me deu a lateral do desenho, tá? Então, essa é a lateral do nosso desenho aí. Opa, estamos desenhando com 1. Pronto. Já tem uma parte. Agora, as outras medidas. Por exemplo, eu vou pegar outra medida aqui. Deixa eu pegar total assim. Giro a mão. E agora eu vou medir. Fecho um olho, né? Vou medir essa proporção aqui. Daqui. Eu só não estou gostando dessa mão muito cortada. Tinha uma mão que estava mais inteira. Eu não sei, eu perdi aquela mão que eu estava usando para tirar a medida. Essa aula aqui está postada lá, tá, gente? Ó. Mas é isso que eu estou fazendo aqui, ó, a distância entre as caixas, de novo, né? Estou medindo. Olha o ângulo aqui, como que a gente mediu da outra vez, tá vendo? Então tá aqui. Tirei essa medida aqui. Tá um pouco mais para cá. Né? Tirei a medida. Agora, transfiro essa medida para cá. Transferir. Então aqui uma medida. E a próxima medida já é o final, ó. Então eu não preciso medir de novo aqui, já está lá no final. Então já tenho aqui um e outro limite. Mas de novo eu tenho que medir o ângulo de cá, ó. Esse ângulo, ó. Como é que eu faço? Giro a mão. E vou medir o ângulo. Como que eu meço esse ângulo? Desse ponto aqui que eu já tinha medido até onde começa o cantinho da caixa lá, ó. No lápis, medi isso aqui, fechei um olho, medi cantinho da caixa até onde está a base do meu quadro, da minha moldura de referência, é essa, né? Transfiro para lá de novo. Transfiro para lá, coloco lá. Pronto, tá lá. Já posso, inclusive, ligar daqui até ali. Tá? Vamos deixar os feixes para a esquerda, vamos deixar ele preto, tá? Aqui. Preciso dessa altura, ó. Venho aqui novamente, vamos medir ela. Começando daqui, tá? Até alcançar lá. Faz de conta que agora estiquei meu lápis e distorci totalmente. Essa é a altura que eu tenho que medir. Aqui, deixa eu copiar aqui os risquinhos. Essa é a altura aqui, ó. Essa altura eu transfiro para cá. Vou transferir para cá. Pá, transferir, tá lá, ó. Aqui é a altura do meu desenho. Vou tirar outra altura agora. Essa altura aqui, ó. Também por aqui. Tiro essa outra altura. E transfiro para a folha.
vai ser a altura. Pronto. Olha só, gente. Então, aqui eu já consigo desenhar. Opa, a outra parte aqui em relação à altura disso aqui, ó. Porque eu sei que ela aqui está passando aqui, né? E agora eu já faço, isso aqui eu já consigo, tá vendo? Ó, deu até um errinho. Eu sei que tem que fechar o cone, então vou forçar um pouquinho mais essa altura aqui, ó, para ele ficar mais fechadinho lá, tá? E agora daqui até lá eu faço a outra linha daqui. Deixa eu tirar isso aqui. Daqui. Ah, que raiva. Daqui até lá é o ângulo, né? Veja que a outra caixa, ó, eu já posso, já meio, não preciso medir todo, eu já levo mais ou menos na proporção que eu sei do fuga, ó. Eu já uso o fuga aqui já a meu favor, tá vendo, ó? Posso até medir de novo essa posição aqui, daqui até aqui, né? Pintar de azul. Transfiro essa medida horizontal para cá. Opa! Essa medida azul para cá. Olha lá. Pronto, deu até um pouco menos aqui. Então vamos corrigir lá no lápis, né? Tá lá, pronto. Agora eu sei que a próxima ela segue alguma coisa daqui, tem que ser um pouquinho maior. Aquela daqui eu já vou pro fuga também para lá, meio no olho mesmo, né? Pode até medir se quiser, mas aqui, ó, pronto. Aqui nós já capturamos as principais medidas. Agora eu faço aqui mais ou menos um quadradinho, tá? E subo aqui, posso medir a altura da lata, né? A altura que tá a lata, ó. Tá quase no mesmo alinhamento daqui, ó. Então, venho pra cá, fazer aqui quase no mesmo alinhamento aqui. Então, vou fazer só aproximadamente aqui o que seria esse desenho do quadrado aqui. Eu sei que tem que ser um quadrado, ó. Vou fazer um quadrado meio a centímetro aqui, ó. Tá vendo o quadrado, ó? Opa! Corrigir um pouquinho esse quadrado. Ó o quadradinho aqui, ó. É onde eu vou encaixar aquele metade, 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 fazer um círculo aqui, subir as laterais, até encontrar um quadrado aqui. Vamos fazer o volume prismático de onde tem que encaixar a latinha de cerveja. Eu posso fazer aqui no desenho a mão livre aqui em cima, olha só. Vou pegar desse ponto para cá, vertical, desse ponto para cá, vertical, desse ponto, já está ali a vertical, daquele ponto para cá, vertical, né? Eu sei que o topo da lata está aqui. Eu posso até vir aqui, ó, e medir, ó. Ela começa um pouquinho para baixo aqui. Então, já coloco lá, ó. Eu sei que ela começa um pouquinho para baixo ali. Então, aqui que vai começar a lata, né? Vai ter que estar encaixado aqui. Olha o que eu posso fazer. Eu posso vir e medir o quanto que eu tenho de largura do primeiro aro da lata aqui, ó. Essa é a medida, ó. Tá vendo lá, ó? Tirei essa medida da onde começa o aro aqui, né? Vamos pôr aqui. Até aqui, ó. Essa é a medida que eu tenho que transferir para o desenho para mim saber o tamanho que tá a primeira elipse. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Viu que pegou bem na pontinha do lápis, né? Porque tá bem fechado mesmo. Transferir. Pronto, ó. Esse daqui é o encaixe da primeira elipse. Vamos localizar a primeira elipse aqui já para vocês. Então tá aqui, ó, a primeira elipse. Tem que encaixar. Essa linha aqui não precisa. Tem que encaixar aqui.
certo? Dentro desse espaço aqui. Então, olha só. Se eu considerar, deixa eu tirar a mão daqui. Se eu considerar que esse aqui é o espaço, deixa eu apagar isso aqui também. Apagar isso aqui também, já copiei ali, né? Ó, esse aqui é o espaço que eu tenho para encaixar a primeira elipse, né? Mas olha onde que ela está encaixada. Ela está encaixada aqui, ó. Vai pro fuga. Pro fuga. Pro fuga. Opa. Tá vendo a elipse onde que ela tem que encaixar aí? Se eu tenho dúvidas de como que eu vou encaixar a curva, posso fazer aquela, como é que a gente fala? A nossa regra das metades. Metade, 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 né? Eu vou conseguir encaixar a elipse aqui, ó. Tá? Fazendo metades e metades, que é a nossa técnica lá, né? Eu vou chegar em algo muito próximo disto daqui. Vendo a cena real, eu sei que a lata não chega na totalidade, assim, né? Aqui eu fiz pelo quadrado, mas quando eu faço agora a elipse aqui dentro, o que acontece, né? Ela vai ficar mais apertado aqui. E na parte de baixo, vou fazer a mesma coisa, metade, 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 só que o que acontece lá, ó, lá vai ficar mais aberto, tá? A boca da lata lá, tá vendo? A boca da lata, a base da lata. Vamos fazer aqui, eu sei que ela é um pouquinho menor, né? Essas duas elipses que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz aqui rapidão para vocês entenderem aquilo que a gente falou. Aqui ela fica mais fechada, lá embaixo ela vai ficar mais aberta. Se eu fizer agora os desenhos mais ou menos aproximando assim aquilo que eu preciso lá, a mão livre, né? Ó, agora é só observar, aqui tem um gargalinho, depois fica grosso, aqui tem um outro aro, né? Lá tem um outro aro, depois fica mais apertado ainda. Ou seja, agora é observar isso para que o desenho vá ganhando forma, né? Mas aqui nós já capturamos os principais encaixes da cena, ó. Vou pôr o aro maior aqui em cima, ó. Então, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, como que é lá? Olha lá, o de cima é menor e aqui tem o maior, então eu vou fazer a mesma coisa. O de cima vai ser menor, mais fechado. Posso até medir isso daí, tá? O de cima vai ser um pouco menor. E o de baixo vai ser um pouco maior. Né? E um pouco mais aberto também. Certo? E olha aqui o desenho da lata aqui. Agora eu vou desenhar como se eu tivesse a mão livre, desenhando no Corel aqui, tá? Vamos fazer um desenho à mão livre. Quero desenhar com um lápis 2 aqui. Ó, eu já vou fazer assim, né? Aqui até aqui, aqui vai fazendo a curvinha. Agora estou desenhando a mão livre aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia. Aqui faz isso. Aqui desce até aqui. Aqui faz a curvinha de novo. E aqui já faz daí a curva plena aqui, né? Ó, deixa eu arrumar ela aqui. Eita. Em curva.
certo? Digamos que eu estou desenhando com um lápis aqui, a mão livre, tá? E vou arrumando segundo aquilo que eu tinha capturado em essência, tá, gente? Pessoal, voltando aqui, conseguiram acompanhar? Caí, entrei na aula de novo. Voltei pra cá, legal. Legal, né? Dá pra ir pegando, né? Gente, legal, que bom, Gabriel. Então, gente, essa parte é isso aí. Nós temos que olharmos a nossa cena e simplesmente fazendo essas medidas gerais de lápis assim, né, como eu tenho mostrado aqui com essas mãozinhas aqui, né? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou copiando e vou amarrando segundo essas medidas em vermelho. Uma vez que eu fiz praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fiz umas 8 medidas. Com essas 8 medidas agora eu vou interpretando segundo a conicidade. E com isso eu garanti proporção, medida, ângulos, inclinações, é claro, né? E nisso o meu desenho já fica coerente com aquilo que eu estou vendo. Tá? Isso que é muito importante. Depois, gente, a técnica de sombreamento e textura, daí é treinar a mão mesmo para você conseguir aqueles nuances, usar um esfuminho, pode ser até um algodão, assim você já consegue dar aquela névoa e daí que o teu desenho vai ficando bonito. Se você conseguir, daí na nossa próxima aula, no segundo bimestre, nós vamos fazer isso. Daí eu quero ver se eu consigo filmar eu desenhando para vocês aí, tá ok? Beleza, pessoal? Deixa eu parar a nossa aula. A aula de hoje, então, é isso aí. Lembrem, vocês precisam fazer um modelo muito próximo disso. São 2 caixas de leite e uma latinha de cerveja, ou um outro cilindro que você queira, tá? Mas para ficar nessa ordem aí, tá? E vamos copiar as medidas e depois a gente finaliza daí com a nossa técnica básica lá, né? Certo, pessoal? Vou parar de gravar.